A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de a gente falar sobre o mercado do boi. Uma semana importante para ser analisada, avaliada, principalmente em relação à demanda. A gente vai entender por quê daqui a pouquinho, conversando com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, mas é uma semana que vai trazer ou não para a gente a indicação de demanda aí para o mercado, que diante de uma oferta que segue curta, aliás, curtíssima aí, pode ter algum efeito, principalmente na precificação da arroba. Isso, obviamente, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, mas para entender melhor o mercado, para entender a dinâmica da comercialização e mais do que isso que pode vir por aí, nosso convidado hoje, Fernando Henrique Iglesias, já está aqui conosco. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu abri falando que é uma semana importante para a gente medir demanda, Fernando. Queria que você explicasse por quê. Seja bem-vindo. Primeiramente, bom dia a todos. É sempre um prazer falar aqui no Notícias Agrícolas. E sim, é uma semana muito importante em relação à demanda. A gente tem que analisar que é a semana que, de entrada de salários na economia, a maior parcela da população recebe seu salário entre os dias 5 e 10. E também, o outro aspecto que a gente precisa considerar é o auxílio emergencial. Por mais que seja uma parcela menor do auxílio na comparação com o ano passado, ele vai produzir um impacto positivo sobre o consumo, inclusive o consumo de carne bovina. Então é uma semana aí de otimismo maior em relação ao nosso consumo doméstico, e isso pode trazer um impacto positivo, fazer com que o frigorífico tenha uma capacidade de pagar ainda mais pela arroba do boi gordo Brasil afora. Então é uma semana aí bem relevante para a gente acompanhar, principalmente essas evoluções aí nos preços do atacado. E olhando nesse momento, Fernando, os frigoríficos estão prontos para uma possível demanda se ela surgir efetivamente? Bom, na semana passada a gente evidenciou uma grande dificuldade de compra, escalas de abate muito encurtadas, e na véspera do feriado, na véspera da Sexta-feira Santa, aquela quinta-feira, o fluxo de negócios não foi muito grande, foi pequeno. Então os frigoríficos abrem essa semana com escalas muito curtas e uma necessidade de compra muito grande nesse momento. Em São Paulo, a gente já vê algumas negociações aí a R$320 por arroba no mercado paulista, mas de qualquer maneira, o mercado ainda não engrenou. A gente não viu um grande volume de negócios assim nesse comecinho de semana, e tem frigorífico que realmente está precisando comprar hoje para abater amanhã, por exemplo. Então a gente está naquela situação ainda que o frigorífico precisa operar, tem que operar com uma capacidade de abate reduzida em função dessa escassez de matéria-prima. Isso significa que a gente tem, de média, que tamanho de escala aí, Fernando? Em média, entre 2 a 4 dias úteis. São escalas bem encurtadas, bastante encurtadas, e uma dificuldade muito grande de encontrar lotes em volume, grandes lotes de boi gordo. A gente não tem visto isso no mercado ultimamente, os lotes são menores. Isso é um sintoma realmente de escassez, de restrição de oferta, que a gente vem observando em todo esse primeiro quadrimestre. Então, é um cenário aí bastante complicado e não deve ter grandes mudanças aí ao longo do mês de abril. Então, vamos seguir convivendo aí por pelo menos mais 25, 30 dias de oferta reduzida no mercado brasileiro. E isso dá uma sustentação muito boa aos nossos preços aqui no mercado doméstico. Você falou de 320 como referência aí de preço. Isso para o boi China? Animais padrão China seguem negociados nesse patamar, tá? R$320 até à vista em algumas situações, e 315, 317 para animais destinados ao mercado doméstico. Mas até mesmo esses animais destinados ao mercado doméstico, eles estão com uma dificuldade de obtenção muito grande. Então, e se a gente vai precisar de atender uma demanda doméstica,
Então a tendência é que até mesmo esse animal encontre espaço para valorizações mais agressivas no curto prazo. Talvez a gente veja um spread ainda menor entre esse animal padrão China e esse animal destinado ao mercado doméstico, em função dessa expectativa, desse otimismo em torno da nossa demanda para a primeira quinzena de abril. Bom, mas tem expectativa de aumento de preços da arroba, de aumento nos preços da arroba aí, Fernando? Para confirmar essa expectativa de reajuste dos preços, uma nova rodada de alta, precisa efetivamente ter uma boa venda no atacado, o frigorífico sentir a necessidade de repor esses estoques de uma maneira mais consistente, aí sim ele vai ter o interesse em pagar mais por essa arroba do boi gordo. Já tem ofertas aí em São Paulo de até R$325, já tem pecuaristas pedindo isso no mercado, ainda não houve aderência do frigorífico. Para que aconteça esse tipo de negociação nesse patamar de preço, precisa efetivamente que realmente haja uma contraparte, a contrapartida do consumo, para aí sim o frigorífico ter as condições necessárias para reajustar esse preço. E hoje, quanto a gente está falando aí o valor da carne, Fernando? Boi casado aí na faixa de R$19,30, tá? Somando todos os produtos aí tá dando um boi de R$308, R$310, ainda tá um pouco, a margem segue como um problema. A margem operacional dos frigoríficos é uma situação que gera uma preocupação muito grande no mercado, principalmente aqueles não habilitados a exportar. Quem está habilitado a exportar vive uma situação diferente, né? Consegue ter receitas muito superiores em relação a quem só atua aqui no mercado brasileiro. Então, é esse cenário que a gente ainda vive por enquanto. Então, tem que ficar bem atento em relação a isso. E esse valor que você colocou aí de faturamento dos frigoríficos é já contando com o subproduto? Exatamente, já considerando couro verde, sebo bovino, que aliás, como a gente já no nosso último encontro eu já comentei, preços aí absurdos para o couro verde, para o sebo bovino. O sebo bovino tem ofertas acima de R$7 em São Paulo, a gente iniciou o ano aí a R$4,80, R$5. Couro verde já passou de R$3 também, iniciamos o ano aí a R$1,80, então são preços aí que cresceram de uma maneira substancial. E essa receita desses derivados se torna muito importante para os frigoríficos, uma vez que tem uma dificuldade ainda, tem esse impasse em relação à carne, que é essa dificuldade de repassar esse custo para o consumidor médio. Como a gente viu, o primeiro trimestre foi um período de grande descapitalização, então o frigorífico teve dificuldade de repassar esse adicional do custo de matéria-prima ao longo da cadeia produtiva, no preço da carne efetivamente. Por mais que o sebo bovino, que o couro, que os outros derivados sejam importantes, a finalidade, o produto principal do frigorífico é a carne. Uhum. Então, por conta disso que é muito importante a gente analisar realmente a movimentação da demanda no decorrer dessa semana. Isso vai ser essencial para entender o comportamento do mercado no resto do mês de abril. Muito bem. A gente está falando basicamente de demanda interna, certo, Fernando? E demanda de exportação? Alguma expectativa? A gente precisa ficar atento a alguma coisa? Como de costume, a gente tem que ficar atento em relação à China. A gente tem muitas notícias desencontradas dentro da China. PSA, a peste suína africana, continua presente de acordo com reportes de agências de notícias, de acordo com consultorias privadas, mas a OIE, que é o órgão oficial, o órgão que publica periodicamente os reportes de surto de PSA ao redor do mundo, não soltou nenhuma publicação ao longo do mês de março. Isso abre margem para todo tipo de especulação no mercado, então você fica num ambiente de insegurança. A princípio, a China continua comprando muito bem. Os números de março geram um otimismo no mercado. E a expectativa é que, pelo menos em 2021, a China siga atuante na compra de carnes. Lógico, ela vai buscando sua autossuficiência, é natural que um país faça isso, né? Até para pagar menos por uma carne que é absurdo os preços dentro do mercado chinês, em função dessa necessidade de importação. Então, esse tipo de estratégia de segurança alimentar é algo lógico dentro de um país, né? Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a esses movimentos da PSA e torcer para que em abril haja algum reporte oficial dando um norte, dando maior clareza para o mercado em relação ao que está acontecendo dentro do território chinês nessa questão da PSA. Se realmente tiver tantos surtos como eles estão colocando no mercado, essa recomposição do plantel de suínos na China demoraria mais e a China precisaria atuar de uma maneira mais enfática na importação de proteína animal por mais tempo, por um período mais longo. Então isso seria aí
para os países, para os principais players do setor carnes, o Brasil, evidentemente, né, seria extremamente benéfico. A gente continuaria exportando volumes aí substanciais de carne bovina e carne suína com destino ao mercado chinês. Então, qualquer novidade em relação a isso é muito importante para o mercado brasileiro. Muito bem. Já saíram os números da exportação de março, Fernando? Só aqueles números sem considerar a carne industrializada, mas os números, o resultado que saiu ali na semana passada foram números positivos, mostrando um avanço aí consistente das exportações em relação a março do ano passado, e abre essa possibilidade. A China acabou leiloando muito de seus estoques públicos aí durante o Ano Novo Lunar, e a gente tinha essa percepção de que a China atuaria aí de uma maneira mais enfática durante o mês de março para recompor esse estoque, refazer sua posição. Agora, o que acontece? A gente precisa analisar se nesse cenário, no mês de abril, vai manter esse ritmo de compras, ver qual vai ser a cara da China no mercado internacional de carnes. Então, o mês de março foi positivo, os números preliminares mostram isso, e agora a gente precisa avaliar como é que vai ser o número semana a semana durante o mês de abril. Muito bem. Agora, esperar a oferta tá difícil, né? A chegada da oferta tá difícil, né? Sim, exatamente. A gente ainda tem problemas em relação à oferta em todo o Brasil, basicamente. A gente vê frigoríficos operando com escalas de abate encurtadas em todas as regiões do país, região norte, centro-oeste, sudeste, região sul. Então, é geral o problema. Os preços apresentam movimentos consistentes de norte a sul do país, não é isolado só aqui no mercado paulista. A gente tem negócios acima de R$300 no Mato Grosso do Sul, R$300 em Goiás, 305 a 310 no Mato Grosso. Isso é um sinal que, de maneira geral, há uma dificuldade em relação a essa oferta. A expectativa que o mercado tem é que haja uma melhora do volume ofertado só ali para maio, junho, quando a pastagem perde qualidade, realmente vai ter uma qualidade menor, e o pecuarista perde capacidade de retenção. Mas mesmo assim, como é um ano de retenção de fêmeas, a tendência aí é que a gente não veja assim movimentos tão agressivos de queda como a gente já viu em anos anteriores. Sem dúvida, a característica para a pecuária de corte em 2021 vai ser a resiliência dos preços. Então, é um movimento aí que vai ser... Os preços não tendem a cair tanto assim, mesmo durante o auge da safra de boi gordo. Muito bem. Tô vendo aqui o volume exportado de carne bovina fresca registrado refrigerada ou congelada. Foi divulgado realmente na semana passada, com 133,8 mil toneladas, né, de média. A SECEX reportou que os embarques tiveram um avanço de 6,36% em relação ao total exportado no mesmo período do ano passado, que foi de 125.800 toneladas. 133 no mês, desculpa, não é média não, é 133,8 mil toneladas no mês, 6,36% a mais do que no mesmo período do ano passado, que ficou em 125,8 mil toneladas. Ou seja, o ritmo está se mantendo, né, Fernando? As exportações estão cumprindo aí a sua função, certo? Exatamente. A gente tem um cenário positivo em relação à carne bovina. Carne bovina e a carne suína aqui no Brasil foram as principais beneficiadas aí dessa lacuna de oferta que se formou dentro da China. Então, tudo isso acabou gerando essas situações de mercado que a gente vê aqui no Brasil. Começou isso no segundo semestre de 2019, e com a China se mantendo ativa no mercado, a gente vai seguir aí com preços bastante interessantes para a pecuária brasileira, principalmente nesses momentos de desvalorização cambial muito agressiva, que torna a exportação ainda mais interessante para o frigorífico. Então, temos que ficar também atentos à movimentação cambial, vai ser um fator interessante, e mais atentos ainda em relação à China. Querendo ou não, mais de 50% do que o Brasil exporta em relação à carne bovina é destinado ao mercado chinês. Então, tudo que acontece lá dentro vai ter um peso muito grande sobre o nosso mercado brasileiro aqui, e isso vai ser muito importante no restante do ano de 2021. E mais ainda essa semana, principalmente com o mercado interno. Como a gente tem um otimismo maior em relação ao mercado doméstico, essa entrada do auxílio emergencial, o que a gente pode observar, vai ser um consumo maior de cortes menos nobres do boi gordo.
O que a gente pode observar novamente é um movimento que a gente viu lá no ano passado, que é uma redução do spread entre o quarto dianteiro e o quarto traseiro. O que acontece? A população ali ela vai aumentar seu consumo em supermercados, nesse varejo mais tradicional. Restaurantes e outros estabelecimentos eles vão continuar aí com seu funcionamento cerceado pelas medidas de distanciamento. Muitos restaurantes não têm condições de fazer take-away ou delivery, efetivamente. Então, isso acaba impactando o consumo das linhas premium dos frigoríficos, dos cortes nobres, da picanha, da alcatra, do mignon, cortes que não estão no cotidiano do consumidor brasileiro, do brasileiro médio. Então, o que a gente pode ver? Pode ver um aumento do consumo do acém, do patinho, daqueles cortes menos nobres, mas mesmo assim, esse auxílio emergencial vai trazer um impacto positivo sobre o consumo de carne bovina. Boa. Muito bem, vamos parar para analisar então. Essa semana, então, é importante para a gente entender o impacto, obviamente, aí que esse auxílio emergencial pode trazer para o consumo e também entender qual é a disposição da população de consumir carne bovina nesse momento ainda de economia combalida aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas a expectativa é boa e os frigoríficos não estão preparados. Isso pode fazer com que a carne suba e, consequentemente, tenha mais um respiro aí para a alta da arroba. Certo, Fernando? É exatamente isso. Esse é o nosso resumo do mercado para essa semana. Muita expectativa em relação ao consumo doméstico. Possivelmente a primeira vez no ano que a gente tem um otimismo grande em relação à nossa demanda doméstica, né? Lógico, a gente tem todos os problemas ainda aqui dentro em relação a emprego e renda, mas de qualquer forma é uma injeção de capital muito interessante dentro do mercado. Como há uma redução do consumo de lazer, entretenimento, etc., o consumidor procura produtos básicos, né? Vai para consumo de produtos básicos. Então, isso é muito interessante para o setor carnes em específico. Muito bom. Então, essa semana de otimismo realmente. Legal. Vamos ficar de olho. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi. Deixa eu trazer para vocês como os mercados estão trabalhando, principalmente o mercado futuro. O boi lá na B3 está trabalhando da seguinte forma: abril, R$ 317,20, está reagindo 0,22%. O maio, R$ 313,85, com alta também de 0,66%. O junho, voltando a reagir também, R$ 313,50, alta de 0,8%. E o julho, R$ 316,50, subindo 0,48%. A gente tem também o preço do indicador para o novembro. Novembro, R$ 326, por enquanto no 0 a 0, em relação ao fechamento da última quinta-feira, R$ 326. E a gente tem também o indicador CPEA, e na tela você acompanha comigo, R$ 316,10, o que na última quinta-feira significou uma alta de 0,09%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, tem o clima para a gente discutir aqui. Continue com a gente.